Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua alma. Êxodo capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Por que Deus quis matar Moisés? Moisés, um homem especial para Deus, de uma profunda intimidade, comunhão com o Senhor, a ponto de Deus falar publicamente para Arão, Miriam e para todo Israel e para todo mundo. Se tiver profeta no meio de vocês, eu falo por enigmas, eu falo por sonhos, visões e revelações. Mas com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara, frente a frente, boca a boca. Isso mostra o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Isso mostra a profundidade da comunhão de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. Mas eu aprendo uma lição aqui. Essa intimidade, essa profunda comunhão com Deus, de Moisés, ou de qualquer líder, de qualquer servo, não nos impede ou não cria circunstâncias especiais para desobedecermos a Deus, para deixarmos de cumprir a palavra de Deus, o concerto de Deus, a aliança de Deus, os propósitos de Deus. Isso não nos priva da responsabilidade. Podemos ter profunda comunhão com Deus, intimidade, podemos ser pertinho de Deus, mas isso não significa que podemos fazer o que nós queremos, que podemos avançar o sinal e que podemos deixar de cumprir algumas regras estabelecidas por Deus ao bel prazer e achar que Deus não levará em conta ou não nos pedirá conta ou não nos cobrará. Moisés é um clássico exemplo disso, porque aqui Deus encontra Moisés numa estalagem e a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, o quis matá-lo. E por que Deus quis matá-lo? Porque o concerto que Deus fez com o povo lá atrás, o sinal era a circuncisão. Ou seja, todo filho homem que nascesse, no determinado dia, tinha que pegá-lo e passar ali uma pedra afiada para cortar o prepúcio do seu pênis. Era um sinal de concerto com Deus. Moisés exigia isso de todos, cobrava de todos. Todos os pais de família, líderes, era cobrado por Moisés para manter vivo o concerto com Deus. Mas quando Moisés casa com Zípora e eles têm um filho, seja lá por quaisquer que sejam as razões, ele não faz o voto do concerto. Ele não circuncida o seu próprio filho. E Deus não se agradou disso. E faz sentido. Esse é o peso, a responsabilidade de cada líder. Não adianta eu cobrar das pessoas, exigir das pessoas o cumprimento da aliança, do concerto, a regra da palavra, e eu mesmo não viver. Quando eu faço isso, eu entro para o caminho da hipocrisia. A classe que Jesus mais combateu no seu ministério terreno, os hipócritas da sua época. Cobrava, mas não vivia. Colocava
uma mão inteira sobre o povo de fardo e peso, mas não aguentava um dedinho sobre os ombros deles. Mandava as pessoas fazer, viver, mas eles mesmos não faziam e não viviam. Eram sepulcros caiados. Por fora bonitos, belos, mas por dentro podre. Então, o líder, ele tem a responsabilidade de viver o que ele está ensinando. Esse é o peso. Essa é a responsabilidade. Viver o que está pregando e ensinando. Viver o que está transmitindo aos outros. Essa é a responsabilidade. E Deus não se agradou de Moisés porque ele quis poupar o próprio filho, ou seja, pelas reclamações de Zípora, ou por dó do menino. Mas todo pai passava pelo processo. Então Deus não aceitou. E Moisés negligenciara a prática do sinal do concerto. E Deus então foi atrás dele e certamente o feriu com uma doença mortal para puni-lo. Porque Deus, ele trata nós como seus filhos amados. Mas quando precisa de correção, ele também não oculta de nós a correção. Então, no caso do seu próprio filho, diante de Deus, isso foi um sinal claro de desobediência, de seletividade. Os outros podem, mas o meu não. E Deus não aceitou isso. Então, nesse caso aqui, foi um sinal claro de desobediência por parte de Moisés e da sua esposa, Zípora. A Bíblia diz em Gênesis 17, versículo 11, Deus cobra de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Pelo menos se esforça, lute para ser, porque Deus é um Deus zeloso. Certamente Deus feriu Moisés com uma doença potencialmente fatal. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Quem vai contra os conselhos e as determinações de Deus? Então, meu irmão, até que este mandasse circundar seu filho, quando Moisés viu que a coisa ficou séria, que Deus o resistiu, não aprovou, então ele pede ou manda que Zípora vai lá e faz o corte da circuncisão sobre o seu próprio filho. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender isso. Você pode até ensinar os outros, mas tem que viver. Porque Deus cobrará de nós seriamente aquilo que ensinamos e não vivemos. E está cheio por aí, por esse Brasil, por esse mundo afora. Pessoas pregando, ensinando, cantando, um monte de coisas que não vive, que não pratica e quer impor sobre as pessoas. Essas pessoas serão encontradas por Deus e tratadas seriamente pelo Deus Todo-Poderoso. Esse incidente demonstra que a eleição de um indivíduo por Deus continua somente enquanto ele permanece em obediência. Então Deus vai te tratar com zelo, respeito, honra, até o momento que você for obediente a Ele. Até o momento que você glorificar o nome dEle, honrar o nome dEle, adorar o nome dEle, respeitar o nome dEle. A partir do momento que você ignorou as verdades de Deus, dos concertos de Deus, das alianças de Deus, e passou a viver o seu bel prazer, de acordo com sua vontade, seus pensamentos, então Deus não terá mais compromisso contigo. Isso ele fala na própria palavra, segundo Crônicas capítulo 15. Ele diz para Asa, diga ao povo que eu estarei com eles enquanto eles estiverem comigo. Se eles estiverem comigo, ainda que fracos, anêmicos, com dificuldade, eu serei o Deus deles. Eu os protegerei, os guardarei, os abençoarei. Mas se eles me deixarem, eu também deixarei eles.
Se eles abandonarem minha lei, eu também vou abandonar eles. Se eles ficarem indiferentes, eu também vou ficar indiferente com eles. É o princípio de Deus, está na Bíblia. Então, a sua posição de liderança, ela vai permanecer firme, imbatível, enquanto você for obediente a Deus, andar no temor de Deus e cumprir as regras da palavra de Deus. Se você desprezar e abandonar isso, você será abandonado por Deus e abatido muito em breve. Então, nesse caso aqui, Zípora foi lá, ainda que reclamando, murmurando e brigando com Moisés, chamando ele de homem sanguinário. Mas ele fez aquilo para aplacar a ira de Deus contra a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não confunda as coisas. Você pode ser bem próximo, bem íntimo, mas aquilo que Deus estabeleceu para viver, para obedecermos e colocou como regra, nós temos que viver. Lembra de Uzá? Ninguém podia tocar na arca. Ele foi com a intenção boa de proteger, de guardar para que ela não caísse. Mas saiu fogo e o consumiu, diante de todos. Lembra dos filhos de Arão? Deus os destruiu. Nadab e Abiú. São regras invioláveis. Deus é longânimo para que o homem se arrependa e conserte. Mas se ele persistir, Deus virá tratá-lo com mão forte e com juízo, para que ele aprenda a não brincar com Deus e as coisas de Deus. Isso é muito sério quando nós de fato entendemos isso. Um outro exemplo de que Deus manda Moisés falar com a rocha a segunda vez. Ele estava nervoso, irado, vai lá e fere 2 vezes a rocha. Sai muitas águas, a rocha era Cristo, é Cristo. Sai muitas águas, o povo bebe, se farta, mas Deus não gostou, não se agradou. Porque Deus mandou ele falar. E ele feriu com o coração cheio de raiva, de ódio, de mágoa, e feriu. E Deus não foi santificado, não foi glorificado. Deus puniu por aquilo. Deus diz, porque você não me santificou diante do povo de Israel, não fez com que o meu nome fosse temido e glorificado, eu também te digo que você não entrará na terra que prometi aos filhos de Israel, a Canaã, terra que mana leite e mel. Senhor, mas deixa eu entrar, eu vim até aqui, caminhei esse tempo todo com esse povo, sofrendo. Você não vai entrar. E pronto, acabou, e não deixou ele entrar. O máximo que Deus permitiu foi subir ao monte e permiti-lo avistar a terra. E Deus disse, lá é a terra que mana leite e mel, porém você não vai entrar lá nessa terra. Em vida humana, você não entrará lá. E Deus não permitiu. Então não confunda a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua boa comunhão com Deus para fazer o que você bem entender, porque pode te custar caro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Confirma com fidelidade e obediência a sua chamada, a sua vocação, para que eu e você não venhamos tropeçar, porque a probabilidade de tropeçarmos é grande. Mas se tropeçarmos também pagaremos um preço muito alto, porque Deus não nos poupará. Ele não poupou os profetas, ele não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo, diz a Bíblia no Novo Testamento. Então nós também não seremos poupados se não levarmos a sério as regras da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus te abençoe.